Gênesis 37, no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Nós conhecemos bem a história de José. José do Egito, como muitos dizem. Eu prefiro renomear essa história como José no Egito, porque ele não era do Egito. Ele era de Canaã, da terra da promessa feita a Abraão. José era o vice-caçula, podemos dizer assim, porque Benjamim era o mais jovem, era o mais novo, era o caçula, e o segundo mais novo era José. José era filho da velhice de Jacó, mas a palavra fala que Jacó amava José de uma forma especial, mais do que todos os seus irmãos. A maneira com que a Bíblia evidencia o amor do pai pelo filho, José, a preferência de Jacó é clara. Israel, ou seja, Jacó, amava mais do que a todos os seus filhos. Todos. Inclusive Benjamim, que era o mais novo. E o amava tanto que fez para ele uma túnica de várias cores. Uma túnica que o destacava e fazia também ressaltar ou destacar o amor que o pai sentia por ele. A palavra diz que, vendo os irmãos que o pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Meus irmãos, essa história, ela lembra muito o que eu tenho certeza que a maior parte dos irmãos vivem, ou em algum momento viveram. Você ser odiado porque o amor de Deus é manifesto na sua vida. Você ser odiado porque Deus te deu uma porção especial. Você ser odiado porque você se sente amado pelo pai, amada pelo pai, porque você sabe que há uma preferência de Deus sobre a sua vida. Isso pode parecer algo ilusório ou um pouco abstrato, falar Deus me ama mais do que os outros. O primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que nem todos são filhos de Deus, embora todos sejam criaturas de Deus. A Bíblia fala em João que aqueles que creram no sacrifício de Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, os filhos não são todos. Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Balela. Tem muito ímpio dizendo isso, mas de forma alguma é filho de Deus. Agora que Deus tem os seus preferidos, isso a gente vê ao longo de toda a palavra. E aqui é mais uma forma, talvez poética, também simbólica, de Deus manifestar o seu amor que é distinto. Israel amava mais José do que os seus filhos, do que a todos os seus filhos. Deus ele te deu uma veste, uma porção que é diferente dos outros. Nós sabemos o que foi feita com essa porção, com essa veste, essa túnica de várias cores, ou 7 cores, que foi dada a José. José foi traído pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, vendido para uma caravana ismaelita, e a sua túnica foi entregue ao seu pai Jacó. E foi dito para o seu pai que José tinha sido morto por um animal do campo. Choraram ainda sobre aquela túnica. Ainda choraram. A túnica que o pai deu foi entregue. José morreu, segundo as palavras dos seus irmãos. Aquela túnica que foi entregue, devolvida para o pai, não cabia em nenhum deles, porque ela era de José. Ela não tinha o tamanho de Levi, ela não tinha o tamanho de Judá, de Benjamim. Ela era de José. Não serviria em nenhum deles. Aquilo que Deus separou para você, aquilo que Deus te deu, aquilo que é a porção de Deus para a sua vida é teu e ninguém pode tomar. Ninguém pode roubar. Eu vou até além, porque a túnica era uma mera representação de uma promessa. Completava os sonhos que Deus tinha dado para José. Ainda que roubem aquilo que o pai te deu, ainda que tomem aquilo que o pai te entregou, ainda que roubem a tua túnica, a promessa que ela não pode ser roubada. Não vão te roubar a promessa de Deus, de forma alguma. José foi vendido, José chegou como escravo na casa de Potifar e ali lhe foi dada uma outra túnica, dizem os grandes estudiosos, que é a túnica da confiança. Ele passou a desfrutar da confiança daquele homem, a mulher daquele homem tenta ali ter relações com ele, ele foge, aquela túnica fica nas mãos daquela mulher e ele vai parar no cárcere. No cárcere ele ganha a confiança do carcereiro, ele ganha uma outra túnica e não era mais a túnica da preferência dada pelo pai, não era mais a túnica da confiança do escravo que foi dada por Potifar, agora era a túnica do prisioneiro, que também ali ele desfrutava da confiança do carcereiro que o colocou para cuidar de todos os presos. Essa era a terceira túnica de José.
Às vezes Deus nos leva a situações onde túnicas são entregues a nós. E a última túnica de José, o faraó manda ele sair do calabouço e ele troca suas vestes. E ele passa a ter uma túnica de governador. A promessa de Deus lá do início, o sol e a lua e as estrelas se dobrarão diante de ti. Ela não falhou. Ainda que tenham roubado a túnica de José, ainda que tenham colocado ele numa cisterna, vendido ele ou aprisionado, a palavra de Deus, a promessa através dos sonhos, através daquilo que Deus revelou, a revelação dada lá no início, ela se cumpriu na vida de José. Meu irmão, minha irmã, não sei qual túnica você está vestindo nesse momento. Se é do escravo, se é do prisioneiro. Mas eu vou me ater ao início e ao final, porque as duas túnicas são semelhantes. A túnica que demonstra o amor do Pai e lá no final, a túnica que evidencia o poder de Deus na vida de José. Por isso que Salomão diz muito sabiamente, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O início foi de traição, de mentiras, de engano, foi vendido. Passou todo o sufoco no Egito, que não era a terra dele, tá? Não é José do Egito, era José no Egito. Mas no final Deus exaltou a cabeça de seu servo e o fez prosperar naquela terra, mas aquele não era o lugar dele. Tanto não era que ele pede para que os seus ossos fossem colocados, enterrados na terra da promessa, porque lá era o lugar dele. Ele queria voltar para o lugar de onde ele saiu um dia. Nós lograremos êxito nessa terra porque a promessa de Deus ela não falha sobre nós. Ainda que roubem as nossas túnicas, mas nossa morada não é nesse lugar. O nosso descanso não será aqui nessa terra. Assim como José foi levado, ainda que no seu resto mortal, para a terra da promessa, a terra prometida, que era Canaã, José de Canaã, nós entraremos na terra da promessa, que é a eternidade com Deus. Aqui, as promessas de Deus se cumprirão. Na eternidade, nós estaremos para sempre ao lado dele.